Nós entendemos, como eu falei, que a igreja é um local onde nós estamos aprendendo a servir o corpo e fora do corpo. Servimos o corpo, nosso papel principal, uns aos outros, como diz a Bíblia, e olhamos para fora para a salvação, para que as pessoas conheçam a Cristo, se integrem ao corpo e sirvam e sejam servidos. Claro que primeiro são servidos porque são novos na fé, estão aprendendo com os mais velhos na fé, e depois então aprendem a servir no corpo, e depois então aprendem a servir aqueles que ainda não conhecem Jesus. Quem está aí? Então, o tema é amar é servir. Mas muito mais do que trabalhar no reino, é preciso que nós façamos a coisa certa. Porque a tendência nossa é querer fazer coisas que são eminentes, que apareçam. É a tendência nossa do ser humano. A gente vem de um mundo competitivo. A gente vem de um mundo em que as pessoas querem estar e aparecer. Agora, com o advento da internet, com o advento das redes sociais, pessoas que eram desconhecidas se tornam pessoas famosas. Aí os grandes canais de televisão nós chamamos, né? Quem que não lembra, né? Para nossa alegria, né? Quem que não lembra daquele pessoal? Esses dias estava uma reportagem para eles de novo lá, né? Para nossa alegria. E agora estão tentando fazer uma artista aí sobre o Zap Zap. Esse negócio do Zap Zap é do inferno, esse negócio do Zap Zap não presta. Então a rede social, ela tem transformado pessoas desconhecidas em pessoas famosas. Porque o mundo corre atrás disso. Não é à toa que tem programa na televisão, em vários canais, sobre ídolos. Quem vai ser o próximo cantor, quem vai ser a próxima dupla, quem vai ser o próximo isso, quem vai ser o próximo aquilo, quem vai ser o próximo eminente, o ser humano, modelo, o meio do modelo, o meio do artista, o meio do cantor, o meio de todos os meios. O ser humano está procurando o que é eminente e não a sua vocação natural. Quem se destaca? Os que têm vocação para aquilo que se destacaram, em todos os segmentos. E às vezes o indivíduo ele conhece a Cristo, ele vem para o corpo do Senhor Jesus, e o que acontece? Ele traz com ele esse sentimento de que tem que fazer aquilo que aparece, e o que mais aparece é o que está aqui, né? É o que toca, é o que canta, é o que prega, é o que fala, é o que ministra louvor, é o que lidera alguma coisa, são os mais eminentes. E isso tem causado também um problema, que as pessoas têm buscado ser o que não precisam, o que nem deveriam, o que nem foram chamados por Deus para ser. Isso é muito sério. Isso não quer dizer que eu preciso estar aqui para fazer a obra, eu preciso ser eminente para fazer a obra, para cumprir o meu propósito, o meu chamado. Eu preciso buscar o meu propósito e servir os meus irmãos, alguém vendo, sendo algo eminente ou não eminente. Alguém está me entendendo até aqui, não? Porque se eu quiser fazer só aquilo que é eminente, que aparece, eu vou correr um risco perigoso. Mas eu queria que deixasse registrado o livro de Atos, se você tem sua Bíblia, capítulo de número 13, versículo de número 36, diz assim: porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração, pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto a seus pais, e experimentou a corrupção. O autor está tratando aqui sobre o paralelo entre Davi e Jesus, que foi ressuscitado. Mas ele nos deu uma consciência muito grande, que a existência de Davi teve um propósito que ele cumpriu. Como a sua existência tem que ter um propósito, ela tem um propósito para ser cumprido. Ele disse: Davi
pela vontade de Deus, quer dizer, foi Deus quem o chamou, foi Deus que o cuidou, foi Deus que o tirou de trás das ovelhas, foi Deus que o trouxe, foi Deus que o preparou, foi Deus que o fez vencer o gigante, o fez vencer o urso, o fez vencer o leão, foi Deus que o fez escapar das mãos do rei Saul, que o perseguiu por muitos anos em todos os cantos do país e fora do país, era um homem procurado, foi Deus que o abençoou, foi Deus que deu a ele uma equipe que esteve junto com ele quando ele era fugitivo, e depois um exército que o fez ganhar as batalhas, foi Deus que o fez ser aclamado rei e unir novamente Israel, foi Deus que deu capacidade para ele fazer, para ele trazer a arca, enfim, foi Deus que o fez, porque tudo na nossa vida é para cumprir o propósito de Deus. Quem está comigo, diga amém. E Davi serviu a Deus na sua geração. Davi foi tremendamente importante, como Moisés, como Elias, como tantos os homens da Bíblia, foram homens extraordinários, mas não estão mais entre nós. Quem vai ser o Elias de hoje, o Davi de hoje, o Sansão de hoje? Quem vai ser o Abraão de hoje? Quem vai ser os homens e mulheres de Deus, as Anas, as Rebecas de hoje, para que Deus possa usar nesta geração? Porque você nasceu nesta geração para ser um instrumento de Deus nesta geração. E que fique escrito de mim e de você, que fique registrado na história da sua vida e da minha vida, que enquanto estivemos aqui, Deus nos deu condições de estar aqui, saúde e vida, para participarmos do seu corpo, nós possamos servir ao Senhor nesta geração. Porque o homem natural, ele trabalha para se aposentar. O homem natural trabalha pensando em aposentadoria, o homem espiritual trabalha pensando em eternidade. O homem natural trabalha pensando em construir um império terreno, como se ele, mas eu vou deixar isso, eu vou fazer aquilo. É aquele homem que a Bíblia diz que Deus abençoou, ele produziu muito, aumentou os celeiros, dobrou o tamanho dos celeiros, a produção foi gigante, Deus o abençoou, e ele disse na sua alma, na sua estupidez: alma, come e bebe e folga, porque agora você está milionária, você tem muito para muitos anos. E Jesus fala na narrativa, e alguém disse do céu: louco, porque quando você não entende a tua existência e não busca compreendê-la para cumprir o teu propósito, o Senhor disse: louco, esta noite vão pedir a tua alma. O que adianta 2 celeiros cheios? O que adianta vários imóveis, vários isso, vários aquilo, uma conta abastada? O que adianta tudo isso? Irmão, não estou pregando contra a prosperidade, meu irmão, por favor me entenda. Eu estou falando do que adianta eu ter todas essas coisas e eu não entender o meu propósito de existência e não cumprir o meu propósito de existência. Meu irmão, você não caiu daquele lençol que a cegonha traz o bebê, por acaso, aqui na terra, e caiu numa família. Você é um projeto de Deus. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, você é um projeto de Deus. Deus decidiu que você nascesse nesta geração. Davi não nasceu no século 21, ele nasceu na geração dele, e ele cumpriu, serviu a Deus, ele serviu a sua geração, e Deus espera que cada um de nós sirvamos a nossa geração, e isso começa aqui, isso começa com o corpo, isso começa com a igreja. Aqui é o quartel-general de Deus, aqui é o local onde você treina e é treinado, aqui é o lugar onde você aprende e ensina, aqui é o lugar onde você dá e recebe, aqui é o lugar onde você se nutre, aqui é o lugar onde você se prepara, se nutre, se equipa, aqui é o local onde você está sendo treinado por Deus para cumprir o seu propósito nesta geração. Não é para assistir culto no domingo, querido, não é para tomar uma ceia, não é para tomar o cálice e ir para casa assistir o finalzinho do Domingão do Faustão. Alguém me está entendendo? Alguém está entendendo, irmão? Então nós precisamos servir a Deus da nossa geração. Agora, quando a gente quer fazer só o que é iminente, a gente corre o risco de fazer as coisas de forma errada, e não recebemos do Senhor o louvor. Quando eu quero fazer o que eu quero e não o que Ele quer que eu faça. No livro de Mateus, se você tem sua Bíblia, capítulo de número 7, versículo 21. Quem encontrou? Diz assim: nem todo o que me diz, completa aí, nem todo o que me diz,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Que dia, irmão? Haverá um dia. Diga para o seu irmão: haverá um dia. Tão certo como chegou 2017. Alguém está aí, não? Chegou o dia. Aquele dia chega. E muitos me dirão naquele dia. Irmãos, aquele dia chega. Não chegou o bebê, Assis? Chegou. Será que vem, será que não vem, será que dá, será que não está aí, meu irmão? Trocando fralda todo dia. Aquele dia, quantos dias já chegaram na sua vida? Eu me lembro das meninas com 13, meu Deus, os meus 15, eu quero a festa dos 15. Aí quando faz 15, eu quero fazer 18 para pegar a carteira para dirigir o carro. Aí quando faz 18, eu quero acabar a faculdade. Aí o menino perde a cabeça, eu quero casar. E todos esses dias chegam. Não chegou para a sua vida? Tem dias que não chegaram ainda, não é verdade? Mas tem dias que já chegaram. Então naquele dia, esse dia vai chegar para nós. Alguém está aí, não? Muitos me dirão naquele dia. Que dia? O dia do grande julgamento do trono branco para os filhos de Deus. Irmão, isso aqui não é de ímpio, é de crentes aqui, irmão. Muitos me dirão naquele dia, os crentes que vão estar lá: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Não está na sua Bíblia. O 23 diz assim: então lhes direi claramente, vai ficar claro para eles: eu não vos conheço, se afastem de mim, vocês praticam iniquidade. Quer dizer que expulsar demônio, rei do café, e curar doente, fazer milagre, profetizar é iniquidade? Pensa nisso. Aí os migué vão dizer: por isso que eu não expulso o demônio, não oro por enfermo e não profetizo, pastor. Tem gente que vai se esconder atrás de uma teologia esdrúxula, né? E não é isso que Jesus está tratando conosco. Quem está aí? Ele está dizendo: você fez coisas que você queria fazer. E diga-se de passagem, preste atenção, são coisas eminentes, são coisas que aparecem. Então a gente quer fazer coisa que aparece, e não o que deve ser feito. Isso é muito sério, porque esse grupo aqui, eles queriam fazer coisas que apareciam. Profetizar: eis que te digo, Deus está me falando, Deus está me dizendo. Irmão, é uma coisa séria. Você vai... Quem está comigo há 25 anos, vou fazer 25 anos aqui. Quem está comigo há 25 anos sabe que é muito raro sair da minha boca: olha, Deus está me dizendo isso. Já aconteceu várias vezes, mas é muito raro, porque eu sei do peso que isso tem, por causa disso. Eu já orei por enfermos, foram curados vários, de câncer, a tantas outras enfermidades. Expulsei demônio? Muitos. Hoje todo mundo aqui expulsa demônio, porque isso é uma liberdade que Cristo nos deu. Não é mais um dom, não é exclusivo. Mas houve um tempo que quem expulsava demônio era só o pastor. Esse que era demônio de um outro nível, só o pastor expulsava ele, né? O membro não podia. Não, você é membro, então não saio. Só sai se o pastor vier aqui. Hoje nós não temos mais essa ignorância, né, irmão? A gente entende que isso é uma autoridade a todo crente. Em meu nome expulsarão demônios. Que creem é para todo crente. Amém ou não amém? Acabou aquele negócio daquele pessoal: eu tenho o dom de expulsar demônios. Isso não é dom, meu, isso é autoridade. Mas vamos para frente. Alguém está aí, não? Então, se curar enfermo, se profetizar, e se expulsar demônio, e fazer milagre, não foi uma coisa que agradou a Deus. O problema não está no milagre, na cura, no expulsar demônio, porque nós recebemos uma ordem: cure os enfermos, expulse os demônios, faça um milagre. Então onde é que está o contrassenso aqui? É a eminência, é fazer as coisas para que os outros vejam.
E olha, eu quero chamar a tua atenção, Jesus não falou que não aconteceu. Ele disse: vocês estão mentindo. Não, ele endossou. Eles fizeram, irmão. Aconteceu. E está acontecendo aí. Mas não é a prioridade não é o que eu quero fazer. A prioridade é o que Deus quer que eu faça. Alguém está me entendendo? Isto é ceia, é corpo, é entender que eu assumi um pedaço e agora eu tenho a responsabilidade desse pedaço. Isso é corpo. Isto é corpo. E é isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Quem está aí comigo? Então, quando nós fazemos o que queremos e não o nosso propósito de existência, nós corremos o risco de sermos repreendidos pelo Senhor, ao invés de receber recompensa. Trabalhei, não vou receber recompensa. Expulsei um monte de demônio, não recebo recompensa. Curei um monte de enfermo, eu não recebo recompensa. Entreguei um monte de profecia, não recebo recompensa. A gente não tem que estar preocupado em aparecer, porque são coisas eminentes. Presta atenção, quero que você compreenda isso. Mas quando damos o que nos pertence para servir ao reino, receberemos recompensa na eternidade. Está no mesmo Mateus, no capítulo 19, o versículo 16 em diante. Lê comigo. Eis que se aproximou um jovem e disse: mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Ele respondeu: por que você me chama bom? Está no livro de Marcos que ele chamou ele de bom. Um só é bom, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele respondeu: quais? Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Deu os mandamentos para ele: honra o teu pai e tua mãe, amará o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse: tudo isso tenho guardado desde que eu era mais jovem. O que me falta ainda? Ele guardou, porque Jesus não corrigiu ele. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu, e tu me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. O 23, então Jesus disse aos discípulos: eu vos digo, é muito difícil uma pessoa rica entrar no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles bem fixo e respondeu: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa nós vamos ter? 28, ao que Jesus disse: em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado, presta atenção, todo o que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Diga glória a Deus. Tudo que eu deixo, por amor do Evangelho e por amor do Senhor Jesus, tudo que eu dou por amor do Evangelho e por amor do Senhor Jesus, eu vou ter recompensa. Jesus acabou de dizer isso para nós: eu vou ter recompensa. É tudo que eu dou, é muito mais do que tudo que eu faço. Eu não tenho tempo para conjecturar com vocês as minúcias disso, mas eu quero que você compreenda o seguinte: enquanto você não compreende o teu dom, enquanto você não compreende o ministério, não compreende a tua vocação, não compreende o teu papel definido, claro, explícito no corpo, sirva o corpo. Porque tudo que você servir no corpo tem recompensa. Tudo que você servir no corpo haverá recompensa. Tudo que você der ou deixar implica muito mais do que fazer uma oração ou entregar uma profecia que é iminência. Tu vê que Jesus repreendeu aqueles que queriam aparecer, mas ele disse: todos aqueles que querem servir o corpo, não aparecer no corpo, mas servir o corpo, vão ter recompensa. Então tudo que você fizer dentro do corpo da igreja do Senhor Jesus,
Tudo que você fizer, eu tenho dito isso aqui, eu tenho falado isso aqui, eu queria que isso entrasse no teu coração, para que você não fique inanimado no banco, vindo no domingo, indo para casa. Se torne um líder, queira crescer, queira ser um supervisor, se torne alguém que trabalhe no som, na imagem, se torne alguém que cuide das crianças, que é tão importante para o Senhor. Deus ama as crianças. Se torne alguém como cooperador, se torne alguém como um professor, se torne alguém trabalhando nos talentos, se torne alguém trabalhando com os jovens, com os adolescentes, com os casais, com tantos ministérios que nós temos. Se torne alguém servindo as pessoas que estão à sua volta, sem que isso seja algo que apareça, mas que você esteja servindo, porque tudo que você servir, você vai receber de recompensa na eternidade. Alguém está entendendo, irmão? Tudo que você der ou deixar, vai receber. Agora veja, as recompensas serão distintas, porque as pessoas abrem mão de coisas distintas. Tu vê que a lista é quem deixa pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, bens, terras. Existe uma lista muito grande, eu não vou entrar em mérito da minúcia do que é deixar. Deixar não é abandonar, irmão. Deus não se contradiz. Deus trabalha como se preciso for. Por que a recompensa é diferente para cada pessoa? Porque tem pessoas que vão abrir mão de coisas, e tem outros que vão abrir mão de pessoas. Alguns vão abrir mão de coisas e de pessoas, e assim envolve coisas, pessoas. Outros vão abrir mão de tempo. O seu tempo de lazer, o seu tempo de tantas coisas, ele está aqui. Principalmente o pessoal da música que está aqui domingo, desde manhã ensaiando, passa o dia aqui ensaiando, só vai em casa, almoça e volta para cá. Vocês pensam que eles só chegam aqui na hora de tocar? Não tem ideia o que tem por trás de tudo isso. Outros vão abrir mão de talentos, de mudanças, de tantas coisas se abre mão. Mas tudo que você der e deixar para servir o corpo, haverá recompensa para a sua vida. Você está entendendo isso? Está compreendendo isso? Deixe registrado aí para você escrever Mateus capítulo 8, no versículo 21, 22. Alguém chega para Jesus: eu quero te seguir, eu quero fazer parte, eu quero estar junto. Deixa primeiro enterrar o meu pai. Irmão, ele estava pedindo para enterrar o pai. Talvez você entenda o que isso implique. O que isso implica? Ele estava dizendo: quando o meu pai morrer, aí eu começo a servir. É isso que ele estava falando. Quando o meu pai morrer, daí eu começo a servir. Muito diferente de Eliseu, que estava lá servindo a família, com aquelas 12 juntas de boi, arando a terra. E quando Elias passou e bateu com a capa nele, ele pegou os bois, pegou tudo, foi para a casa dos seus pais, porque ele disse: deixa eu me despedir dos meus pais. Mas ele não esperou os pais morrerem. A herança era dele, ele deveria ficar por lá, mas ele não ficou. Ele disse: deixa eu me despedir. Ele foi lá, matou os bois, pegou todo aquele trabalho de arado dele, que era dele, queimou, fez uma grande festa e se despediu da família. Mas os pais estavam vivos. Alguém está me entendendo, irmão? Agora esse aqui disse: deixa primeiro enterrar meu pai. Ele estava dizendo: quando meu pai morrer, aí eu passo a te seguir, aí eu passo a trabalhar, aí eu passo a me envolver. Então tem pessoas que criam, quando ficar isso, quando terminar aquilo, quando acabar minha faculdade, quando acabar aquilo outro. Irmão, serve a Deus na faculdade, pô. Tem quantas almas para ganhar lá dentro? Ore por enfermo na faculdade, trabalhe com as pessoas, fale do amor, ministre a eternidade na faculdade. Quando eu subir disso, quando eu tiver recurso, quem que diz que Deus precisa do recurso para você servi-lo? Ele te dará o recurso quando você começar a servi-lo. Quando Maria disse: cumpra-se em mim a vontade do Altíssimo, o camelo se levantou lá no Oriente, 3 reis, incenso, ouro e mirra, e começaram a vir em direção dela. Quando a criança nasceu, o tesouro chegou. Porque quando você se propõe a servir, Deus se propõe a mandar o recurso. Alguém está me entendendo, irmão? Alguém está compreendendo que Deus está falando conosco? Eu disse: deixa eu enterrar o meu pai. Disse: deixa os mortos enterrar os seus. Ele não estava falando do enterro do dia, irmão. Ele estava falando de um tempo. Deixa primeiro eu isso, primeiro eu aquilo. Não tem esse negócio. Quem quer servir a Cristo é hoje. Deus está falando contigo hoje. O corpo precisa de você hoje. A igreja, corpo, precisa de você hoje. Deus tem te chamado para
hoje. Pastor, o que eu faço? Varra a igreja e limpa o banheiro. E você acha, na nossa cultura isso é muito. Vai lá no Oriente, vai lá no Japão, vai lá na Coreia para ver. Vai lá na Guatemala, o presidente da república da Guatemala, o presidente do país serve bandeja de ceia. Presidente, não estão falando, está lá. Mas aqui nós temos esse problema do eminente, quer profetizar, quer orar por enfermo e acontecer cura, quer expulsar demônio, fazer o barulho, aparecer. Nós não precisamos aparecer. O aparecer não vai ter recompensa, está aqui na sua Bíblia. O que vai ter recompensa é quando eu sirvo. Ah, mas ninguém está vendo, o pastor nem fala nada, a pastora não vê, o pastor não vê, os irmãos não estão vendo, mas Deus está vendo, irmão. Deus está vendo e registrando. E quando chegar aquele grande dia, naquele dia, disse Jesus, muitos me dirão, e você não vai precisar dizer nada. Você vai chegar lá e o Senhor vai dizer: você serviu, ninguém te viu, mas eu te vi. Vem cá, entra para o gozo do teu Senhor. Vamos ficar de pé no nosso lugar?